Olá, como vai, pessoal? Hoje refletiremos sobre o Brasil e o contexto internacional. Transformações do capitalismo. A sociedade mudou bruscamente desde a primeira Revolução Industrial. Os costumes, os modos de produção, as relações humanas sofrerão grandes transformações a cada mudança de modelo econômico vigente e de regime político. O capitalismo, como conhecemos hoje, sofreu modificações diversas. A todo momento, esse modelo deixa transparecer sua fragilidade, com enormes crises. As sociedades que detêm o poder através desse modelo surgem sempre com uma reformulação. Contudo, não se desligam de suas bases e de seus princípios, que salientam um dos maiores problemas da sociedade atual, que é a desigualdade social. Em meio a esse contexto, vamos compreender o que é a chamada globalização. Vamos ver um clipe que ilustra esse conceito? A globalização é um processo de integração de economias e mercados nacionais. Além de compreender o fluxo monetário e de mercadoria, ela implica a interdependência dos países e das pessoas e a uniformização de padrões. A globalização está ocorrendo em todo o mundo, também no espaço social e cultural, e é chamada de terceira revolução tecnológica. Processamento, difusão e transmissão de informações. E acredita-se que a globalização define uma nova era da história humana. Podemos agora pensar nessa relação de interdependência. Ela é igual para todos os países? Cabe nesse momento algumas perguntas como: para quê? Para onde? E principalmente, para quem está acontecendo essa globalização? Vamos entender a globalização no mundo contemporâneo? A partir da década de 70, detectou-se a necessidade de um mercado global para criar a concorrência tão importante em uma economia capitalista. Foi pensado em um mundo que não tivesse barreiras, nem protecionismo, que fosse regulamentado apenas pelo mercado, sem interferência de nenhum governo. Vamos ver um texto que trata sobre o neoliberalismo. As políticas de orientação neoliberais são de curtos e médios prazos. As de curto prazo sustentam que se deve minorar o déficit fiscal, reduzindo os gastos públicos, e aplicar uma política rigorosa de restrição de emissão de moeda e altas taxas de juros. A tudo isso corresponde uma paralisia momentânea da economia, isto é, a recessão. Podemos refletir sobre como fica a população nesse contexto. Vamos ver mais um trecho do texto de Jaime Olívia e de Roberto Giassante. Para médio prazo, propõe transformar as exportações no motor do crescimento econômico, liberar o comércio exterior, abrindo a economia totalmente, fim das políticas protecionistas, diminuição dos impostos de importação e das tarifas alfandegárias, deixar que o mercado seja o principal elemento da economia e diminuir a intervenção estatal, concentrar os investimentos no setor privado e diminuir os investimentos no setor estatal, acabar com subsídios de preços para que sejam reais e estabelecimentos no mercado e, por fim, privatização das empresas estatais. Como vimos, para esses autores, as políticas de orientação neoliberais são de curto e médio prazo. Como podemos pensar uma política de curto e médio prazo para uma população que está sofrendo tanto com a desigualdade social? Será que realmente em curto e médio prazo estamos atingindo isso? Em pensar que esse modelo liberal já começou há tanto tempo, o que será curto e médio prazo? Mais de 100 anos? Mas analisando nossa realidade, a globalização é uma solução ou um problema? A globalização trouxe para os países em desenvolvimento melhorias e solução para os problemas sociais? Não é difícil percebermos que a globalização neoliberal deixou em situação de colapso esses países.
aumentando muito as desigualdades sociais. O contexto capitalista nasceu sob o signo da desigualdade. Esse mundo global qual vivemos hoje é baseado em uma economia que nos leva a perder a ideia de bem comum. Aquilo que nós temos, todos podem ter? Podemos todos comprar uma Ferrari? Todos temos um prato de comida em casa? Acho que não é toda a sociedade que vivencia isso, não é? E a globalização e a imigração? Sob essa lógica, vamos entender um pouco como fica a população e a questão da imigração. Vamos observar um texto? A falta de perspectiva de um futuro melhor, o abandono dos governos e o corte nos recursos da área social, o fim das ideologias que pregavam a igualdade e comunhão entre os povos do planeta, a imposição do individualismo, da competição e do consumo como padrões a serem seguidos, criará uma atmosfera de intolerância, provocando choques entre nacionais e estrangeiros. A globalização neoliberal traz de volta ideologias que provocaram mortes e destruição no passado recente da humanidade. Mais uma vez, surgem as vozes que apregoam a destruição do diferente. O imigrante é o inimigo. O imigrante é o culpado pela crise. O imigrante é algo inferior e, portanto, passível de ser eliminado. Novamente, vemos nessa política a valorização do interesse da hegemonia política. Vamos ver como termina esse texto. A proposta de integração dos países, obedecendo a uma lógica prioritariamente econômica, marcada pela busca de expansão e conquista de novos mercados, sem considerar em sua pauta as diferenças culturais, a obrigação dos governos de desenvolver políticas voltadas para a proteção e para a melhoria na condição de vida das suas populações, só pode levar a humanidade a um longo e terrível período de guerras e de sofrimento. A realidade mostrada nesse texto é cruel e precisa mudar. A crueldade que as sociedades sofrem quando são obrigadas a se afastarem de sua cultura, de sua história, de seus familiares e amigos para lutar por sua sobrevivência, por uma vida melhor, é algo recorrente na historiografia mundial. Temos muitos casos que mostram as pessoas sofrendo e querendo uma vida melhor. Fugindo de guerra, fugindo da pobreza, não só a pobreza de dinheiro, mas a pobreza de estrutura local, fugindo da fome. Isso com certeza não é aceitável. Vamos ver um trecho do filme Babel que contextualiza essa situação. Papers? Where you coming from? From Mexico? Oh, from a wedding. Where you from? From Valle de Guadalupe. Valle de Guadalupe. Where are you headed today? To San Diego? I'm taking them. Who are they? Her nephews? Her nephews. They don't look like you, ma'am. No. I'm in charge of them. You have their passports? Yes. Is there a problem? Should there be one? Wait right here just a minute. No diga nada, Mijo, pero pues Déjeme hablar a mí. estás echando carrilla. Pues yo qué le muestro. ¿Qué quiere? You open your trunk, sir. What? Open your trunk. Yes.
Get back in the vehicle. Glove compartment, ma'am. Purse. All right. No, pues qué amabilidad hijo de la chica. Ma'am, you said you're in charge of them? Yes. Need the parents' letters of permission? Parents, letters. ¿Qué es eso? Carta de permisión. Hey there, sweetie. Tell me, is this lady here your auntie? No, she's not my auntie. No. She's in Are you charge. drunk, sir? Me? Are you intoxicated? No. Sir, I'm going to ask you to step out the vehicle. Why? I need you to step out the vehicle. Bájate ya. Why? Can I need explain you to from- step out the vehicle now. Sir, can I explain? No, you cannot explain. Yeah, I'm well, telling yeah, you yeah, that okay. you will step I can out the explain. vehicle. Can I Don't make me ask you again. Sir, get back into the vehicle. What you're going to do now is you're going to follow me to the secondary inspection. No, you cannot explain. Sir, you will shut your mouth and you will follow me to the secondary inspection area. You will park your vehicle and you will get out. You will shut your mouth and you will do as you're told. Follow me. Tranquilo, mijo. Inspection. You Ya will step out the tranquilo. vehicle as told. Tranquilo, Santiago, por favor. Upon passing this van, you'll turn to the right. Park your vehicle. Podemos identificar no filme a ausência daquela relação de interdependência. O que temos é sempre um país em desenvolvimento dependendo de um país desenvolvido. Cadê a inter neste meio? Não é isso que ocorre em países como a África, onde as pessoas fogem da guerra civil e da fome? No Oriente Médio, onde a população não aguenta mais aquela guerra? Mas no Brasil, o processo de imigração também é cruel. Vejamos um clipe que nos lembrará esse fato. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Toda essa realidade
acompanha a chamada globalização, que não é a mesma em todos os países. Essa globalização traz consigo o unilateralismo norte-americano. O capitalismo neoliberal e seu processo de globalização encontraram como grande aliado os Estados Unidos. O chamado imperialismo americano é um influente propagador da ideologia neoliberal e de seu modelo econômico excludente. No mundo globalizado, os países que vivem sob a ótica capitalista recebem incessantemente uma imposição dos valores culturais da hegemonia norte-americana. Expressam seu nacionalismo através dos filmes, músicas, moda, com sua economia voltada para o consumo. Quem não conhece alguém que compra alguma coisa porque está na moda, porque o ator daquele filme usou? Até nossa alimentação é baseada no modo que eles estão falando que é melhor. O que falar então da referência nas músicas e nas nossas culturas? Até em nossa fala cotidiana observamos essa imposição. Temos diversas palavras que são colocadas em nosso vocabulário porque vieram, de alguma forma, divulgadas pelo poderio norte-americano. Exemplo, fast food, drive-in, show, site. Poderíamos citar muitas outras, mas não é necessário. E falando assim, ainda corremos o risco de sermos chamados de nacionalistas, de pessoas incoerentes, que não aceitam a modernidade e o mundo global. Com toda essa pressão e aos olhos dessa hegemonia, aqueles que estão fora dos padrões culturais aceitáveis pelo sistema estão excluídos. Nesse contexto, devemos considerar nas sociedades a falta de respeito às questões religiosas, culturais, entre outras, inflamando sentimentos inaceitáveis como ódio, vingança e a intolerância. Em 2001, o mundo parou diante de uma ação que reflete esses sentimentos. Vamos ver um trecho do documentário Fahrenheit 11 de Setembro, de Michael Moore. Mesmo com o choque do atentado, a população mundial, passado o primeiro impacto, acabou voltando suas atenções para a repercussão negativa que o atentado provocou. Em relação à hegemonia norte-americana, os Estados Unidos aproveitaram-se do fato
para interferirem com ações militares nos países direta ou indiretamente envolvidos nos atentados. Por que direta ou indiretamente? O ataque ao Afeganistão foi para derrubar o Talibã, que assumiu a autoria dos ataques. Mas e o ataque ao Iraque? Segundo o discurso oficial, os Estados Unidos queriam impedir a construção de uma bomba atômica. Mas não foi encontrado nada lá. E isso prova que devemos tomar muito cuidado com o discurso oficial. O unilateralismo norte-americano utilizou dele para se aproveitar do Iraque. No Brasil, podemos contextualizar esse discurso oficial errado no nosso período de ditadura militar. Houve o discurso oficial de que o comunismo iria invadir o poder. E com isso, o regime militar, a ditadura, foi imposta. Eles se utilizaram do discurso oficial. O capitalismo, ao contrário do que a elite dominante que comanda a economia no mundo globalizado prega, não é sinônimo de democracia. Até porque ele nasceu sobre uma ideologia que prega o individualismo e, como consequência, a desigualdade. O desemprego, a falta de acesso à educação e à saúde, as condições subhumanas de vida, as guerras, tudo isso está aí, não só no Brasil, a desafiar as políticas neoliberais. Vamos ver um trecho do filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. Yes, dictator of the world. We'll start with the invasion of Austerlitz. After that, we won't have to fight, we can bluff. Nation after nation will capitulate. Within 2 years, the world will be under your thumb. Leave me. I want to be alone. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word. Como vimos no filme, Chaplin fez uma paródia do ditador Adolf Hitler. Mas podemos perceber
que esse filme cabe perfeitamente no contexto atual da globalização, em que os países desenvolvidos sobrepujam os países em desenvolvimento. Vamos ver um texto do autor Milton Santos sobre a globalização. A vocação homogeneizadora do capital global é exercida sobre uma base formada por parcelas muito diferentes umas das outras e cujas diferenças e desigualdades são ampliadas sob tal ação unitária. É por este prisma que deve ser vista a questão da federação e da governabilidade da nação. Na medida em que o governo da nação se solidariza com os desígnios das forças externas, levantam-se problemas cruciais para estados e municípios. O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de imobilismos. Ele é também um veículo de narcisismos, por meio dos seus estímulos estéticos, morais, sociais. E aparece como o grande fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda a gente. Por isso, o entendimento do que é o mundo passa pelo consumo. Nossa grande tarefa hoje é a elaboração de um novo discurso, capaz de desmistificar a competitividade e o consumo e de atenuar, se não desmanchar, a confusão dos espíritos. É uma relação que não tem nem um pouco de igualdade e justiça. Se no aspecto cultural o desrespeito é nítido, vamos pensar qual é a relação estabelecida com o meio ambiente. Globalização e meio ambiente. Vamos analisar um texto que levanta uma reflexão sobre o que encontramos no contexto atual em relação ao modelo neoliberal e o meio ambiente. Consideram-se as relações intrínsecas entre desigualdade social e degradação ambiental questões que não podem ser analisadas em separado. Por terem raízes comuns, essa compreensão remete a um tratamento conjunto e articulado dos propósitos de erradicação da pobreza e de proteção ambiental. O planeta pede socorro. Faz-se necessário uma mudança urgente para que possamos garantir a própria sobrevivência humana. Vamos ver um clipe para refletir isso? Chora tuiuiu, curicaca, colhereiro. Chora saracura, jussanã, gavião caramujeiro. Chora capivara, macaco prego, veado campeiro. Quem repisou estas flores? Quem quebrou mais esse galho? Seria a mãe sucuri que se arrasta com cuidado? Ou mesmo o bicho preguiça que segue no lento passo? E a água cristalina de muitos tempos passados? Quem é mesmo responsável pelos lagos contaminados? Seria a coruja buraqueira ou o pequeno João de Barro? Vemos em meio a esse contexto o desrespeito da sociedade com o meio ambiente. Nossa relação em relação à natureza sempre foi de usá-la para nosso benefício. Atualmente, a sociedade começa a perceber o quanto isso é errado. A globalização e a formação dos blocos econômicos. Em meio a todas essas transformações que a sociedade mundial tem sofrido nos últimos séculos, a globalização da economia tem desencadeado a formação de blocos econômicos supranacionais, que no contexto atual possuem como objetivo fazer frente a políticas cada vez mais competitivas, diminuindo ao máximo as tarifas dos produtos gerados no interior dos países membros, o preço de matérias-primas, de mão de obra e de serviços. Esse novo quadro que se constituiu no mundo representa a realidade alcançada por esse modelo neoliberal. Contudo, precisamos ressaltar algumas importantes considerações sobre o capitalismo. Vamos ver o texto que fala sobre esse assunto. As dimensões da globalização são contraditórias entre si, tendo em vista que a ideologia e a política da globalização teórica tende a ocultar e legitimar a lógica desigual e excludente da mundialização do capital, tende a impulsionar em si o processo civilizatório humano genérico, isto é, o desenvolvimento das forças produtivas humanas, que são limitadas ou obstaculizadas pelo próprio conteúdo da mundialização. Ser a mundialização do capital.
Para compreendermos um pouco mais, vamos ver mais um trecho deste texto de Giovanni Alves. Qualquer leitura ou análise do fenômeno da globalização que não procure aprender seu sentido dialético e, portanto, contraditório, tende a ser unilateral, tornando-se incapaz de vê-la tanto como algo progressivo quanto regressivo, tanto como um processo civilizatório quanto como um avanço da barbárie, e tanto como a constituição de um globo, na mesma medida em que tente a contribuir para a sedimentação de particularismos locais e regionais. É preciso dar valor a essa dialética para não cometermos erros. Agora, como reflexão final, vamos observar o que diz Celso Furtado. A conclusão geral que surge é que a hipótese de extensão ao conjunto do sistema capitalista das formas de consumo que prevalecem atualmente nos países cêntricos não tem cabimento dentro das possibilidades evolutivas aparentes desse sistema. O interesse principal do modelo que leva a essa previsão de ruptura cataclísmica está em que ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, em termos de depredação do mundo físico desse estilo de vida, é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco a sobrevivência da espécie humana. Faz-se necessária, então, uma mudança na estrutura que encontramos hoje. Vamos ver como termina o texto de Celso Furtado. Temos assim a prova cabal de que o desenvolvimento econômico, a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos, é simplesmente irrealizável. Sabemos agora, de forma irrefutável, que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como desconhecer que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a destruição de formas de culturas arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependências que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Não temos atualmente uma política ideal, e isso já é sentido por todos. Para encerrar, vamos ver um trecho da música Perfeição, de Renato Russo. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição. Como é difícil acharmos a perfeição para atendermos de forma mais justa e igualitária a nossa sociedade. Acredito que essa busca será eterna, mas não é pela dificuldade que iremos desistir de constituir a sociedade que almejamos. O que precisamos entender é que não é um presidente, um homem específico ou um modelo econômico que irá resolver os nossos problemas. Todos nós temos um papel importante para encontrarmos as soluções que queremos para transformar essa sociedade e realmente torná-la justa. No Brasil, vocês já farão a diferença.
São cidadãos capazes de compreender a influência do contexto histórico e a importância de buscarmos a ampliação contínua de nosso conhecimento, para atuarmos com mais qualidade nessa sociedade tão diversificada. Como dicas de estudo, recomendo a leitura dos livros Por uma Outra Globalização, de Milton Santos, e O Mito do Desenvolvimento Econômico, de Celso Furtado. Bons estudos, pessoal!